Boa noite, família Viana de Carvalho. Que Boa alegria estar aqui mais uma sexta. Hoje, com a palestra da nossa querida Roberta, falando sobre Jesus acalma a tempestade. Calma mesmo. E hoje, nós não estamos azuis, estamos vermelhinhos. Estou falando igual a Eva. Estamos vermelhinhos. Novembro é o mês da campanha Amigo Doador, que esse ano, devido à Covid, né, felizmente, a gente não vai fazer aquela festa aqui na rua. Mas a necessidade continua. E agora, principalmente, por causa da Covid, né, que tem a doação de plasma. Quem já teve Covid pode doar o plasma para ajudar a recuperação de outras pessoas que estão com complicações, né, devido à doença. Então, gente, essa campanha Amigo Doador nada mais é do que para conscientizar, para poder conscientizar a todos da doação regular de sangue. Então, mesmo com a pandemia, ainda existem muitas cirurgias que precisam, né, da doação de sangue. Então, quem puder doar, pode ir lá no Hemocentro e falar, estou doando para a campanha Amigo Doador, se não tiver, né, para quem doar. E a campanha funciona o ano inteiro. Novembro era apenas um mês que a gente fazia aqui nossa festa aqui na rua. Mas esse ano a gente vai guardar para 2021 fazer uma festa mais linda ainda, viu? Eva Dobrada, tá com né? vários, dobrada, Eva tá com vários planos. E hoje, gente, para quem está chegando agora, boa noite. Hoje a gente está novamente com a companhia. Vamos deliciar nossos ouvidos com o nosso produtor Betinho Muniz. Diretamente de Portugal. Estamos chique. E nosso amigo Renier também, que é mais ou menos convidado, né? Já está quase da família. Já está com a camisa. É Renier, como é o nome? Renier Barão da Silva Viana de Carvalho. Foi Eva que batizou, tá? Então, gente, tem algumas pessoas aqui presencialmente. Boa noite a todos novamente. Algumas poucas, né? Mas quem quiser vir participar da live, né, assistir a palestra aqui presencial, é só dar o nome para a Eva lá através do WhatsApp, que ela está fazendo todo o acompanhamento, o controle, tá bem? Que a gente são poucas pessoas realmente para poder ter o controle, né, e fazer tudo bonitinho, como manda as normas, né? Então, hoje, em comemoração, tá todo mundo vermelhinho. A gente já cantou na nossa live lá às 19 horas pelo @infinitobem. A gente já cantou, agora a gente encerrou a live com a música da campanha. E agora a gente vai cantar novamente, para vocês cantar junto com a gente, que tem muita gente que conhece já a campanha. Então, vamos lá. Amigo Doador. A esperança, corre em suas veias. A esperança corre em suas veias, não só na sua, na minha também. Doando estou salvando 4 vidas, serão 8 se você doar meu bem. É tão sublime estender o braço para uma doação e ver saindo gotinhas preciosas para o nosso irmão. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. A esperança corre em suas veias, não só na sua, na minha também. Doando estou salvando 4 vidas, serão 8 se você doar meu bem. É tão sublime estender o braço para uma doação e ver saindo gotinhas preciosas para o nosso irmão. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. Sou um doador, doando amor
de sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. É isso aí, gente. Tem muita gente precisando de sangue para poder fazer uma cirurgia de emergência. Então, a importância, né, dessa conscientização. Vamos doar! Lembrando que a live também está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Centro Espírita Avina de Carvalho. Quem quiser assistir por lá, Carlos Augusto está se superando. E agora, gente, antes de chamar nossa amiga Roberta, depois do forró, né, vamos dar uma acalmada nos ânimos. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, sentir energia positiva, vibrações positivas, pensar em Jesus, nosso mestre. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos com a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Roberta, vamos lá? A casa é sua.
Oi, microfone, tudo bem? Olá, todos me ouvem? Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a todos que estão em casa, nos assistindo, a todos que estão em comunhão conosco, né, nessa vibração, nesse clima tão gostoso, né, que o Viana nos proporciona. E, assim, meu agradecimento especial a esse grupo lindo, o Infinito Bem. Eu estava aqui viajando nas músicas, fazia tempo que eu não conseguia ouvi-los pessoalmente, presencialmente. E tá lindo, gente, vocês estão lindos. Obrigada, eu que agradeço. Então, começando a nossa proposta de reflexão de hoje, em cima do nosso Evangelho, da Boa Nova, esse grande presente, essa luz, né, que o Cristo nos deixou para nos acalmar, para nos fazermos melhores, né? Sempre que a gente para meditar na palavra do Cristo, nos ensinamentos, a gente sente como é incrível, como é grande o amor de Deus por nós. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender, de entender esse amor, porque a gente, às vezes não, quase sempre, a gente tem como perspectiva o nosso olhar, o nosso sentir. E como a nossa condição de amar ainda é muito limitada, ainda é muito reduzida, a gente está naquela condição de amar em troca de algo, né? O Deus, nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente. Então, às vezes, é difícil para a gente entender esse amor de forma racional, né? A gente ainda não está nesse estágio de entender, mas a gente pode sentir. A gente pode sentir. E o convite que eu faço a todos hoje é silenciar as nossas vozes internas, o nosso barulho interno, deixar que a semente do Evangelho ela entre, ela germine no nosso terreno, que esse terreno, que é o nosso coração, possa estar fértil para ouvir, para sentir a palavra do Mestre. Para compreender o Evangelho, é importante abrirmos o nosso coração. Não é uma questão de entendimento intelectual, é um entendimento mais amplo, é um entendimento através do sentir, através do coração. Como bem disse, em um momento de grande inspiração, né, o Gilberto Gil, naquela música, né, que todos nós conhecemos, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Né? E no Evangelho, no Evangelho de Marcos, tem essa passagem que fala, Jesus acalma a tempestade. Esse tema ele também está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Ele é muito rico, ele nos proporciona muita reflexão. É um trecho que eu fiquei dias e dias meditando sobre ele, e quanto mais eu lia, mais eu sentia coisas novas, e ele proporciona isso para a gente, reflexões assim infindáveis. Vou pedir licença para ler o trecho do Evangelho aqui para vocês. Do Evangelho de Marcos, tá? Começa assim. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar
para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia. Embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus, deitado na popa, dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Aqui. Tio? Obrigada, André. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? É engraçado, num primeiro momento, num primeiro contato, né, que a gente tem com esse trecho, com essa passagem do Evangelho, a gente pode pensar tanta coisa, dentre elas, por que Jesus estava dormindo no barco? Em meio àquela tempestade, em meio àquela confusão, em meio àquele caos todo. Se eu fosse um dos discípulos e tivesse dentro desse barco, eu ia ficar pensando: poxa, por que a gente está assim, prestes a morrer e Jesus está dormindo? Né? Por que ele não está aqui ajudando a gente? Como ele consegue ficar calmo em meio a essa tragédia que está acontecendo com a gente? Né? E Jesus, quando acorda, ele poderia dizer assim: ah, meus irmãos, desculpem, eu estava dormindo, eu não vi o que estava acontecendo. Me perdoem, né? Tadinho de vocês passando por uma situação dessa e eu dormindo no barco. Isso seria uma visão bem nossa, né? Bem humana. Mas Jesus não, ele levanta com a sua autoridade moral, né? Com toda a sua autoridade moral. O que é que ele diz para os discípulos? Por que estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? Veja que ele faz duas perguntas reflexivas para os discípulos, né? Ele botou eles para pensar. Por que eles estavam com tanto medo? Cadê a fé? Afinal, eles já estavam com ele há um certo tempo. Jesus estava no barco. Foi Jesus que convidou eles a ir à outra margem. Eles seguiram o Mestre. Percebe? Então, refletindo sobre alguns elementos dessa passagem, percebam que primeiro houve um convite de Jesus. Vamos para outra margem. É um convite que denota mudança, movimento. Se disponibilizem. Vamos mudar? Refletindo em cima desse trecho, a gente já pode pensar. O convite de Jesus é para que a gente se disponibilize à mudança com Ele. É para que a gente se abra a essa mudança que Ele quer promover em nós, que Ele deixou para nós como herança, né? Nesse evangelho vivo, nessa palavra viva, que a gente muitas vezes esquece, né? Que está ali à nossa disposição.
Um outro elemento, o barco. Jesus entra no barco, os discípulos entram no mesmo barco para sair de uma margem para outra margem. O que é que esse barco pode simbolizar? Esse barco, ele pode simbolizar a nossa existência, o nosso momento presente, a nossa vida, a nossa existência, a nossa atual encarnação. Estamos num barco, estamos todos num barco. Um outro elemento que acontece durante essa situação é a tempestade. A tempestade, ela veio de forma improvável, eu creio. Ninguém esperava por ela. Ela chegou e provocou uma situação caótica naquele momento. O que é que a gente pode pensar? O que é que a gente pode tirar dessa tempestade, desse evento? Nós estamos no barco, que é a nossa vida, e muitas vezes, no decorrer da vida, nós passamos por situações tempestuosas. As nossas emoções, as nossas dores mais profundas, as nossas inquietações, as provas, as expiações, nossos temores, nossas dores, nossas perdas, nossas angústias, nossa falta de esperança, a nossa não aceitação da realidade. Aquela realidade que a gente não tem condições de mudar. A gente tem uma ilusão de que a gente consegue controlar as coisas que acontecem na nossa vida. Isso é uma grande ilusão, porque, na verdade, a gente não consegue controlar muita coisa. Aquilo que a gente consegue resolver, aquilo que a gente consegue decidir, aqueles acontecimentos que a gente consegue estabelecer para as nossas vidas, são muito pequenos diante da grande proposta da providência divina, que é nos educar, que é proporcionar a nós, seres espirituais, em uma experiência carnal, um degrau de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente sente uma grande frustração quando a gente descobre que a gente não tem o controle. Que a gente não tem o controle sobre a vida daquelas pessoas que a gente ama. Que a gente vai precisar, sim, aceitar aquilo que nós não gostaríamos de estar sentindo naquele momento. Mas esse sentimento, ele pode ser bem sentido. Ele pode ser construtivo. Se nós tivermos como base os ensinamentos do Cristo. A dor, muitas vezes, ela promove, ela tem essa capacidade de promover esse despertar do nosso Cristo interior, que nós adormecemos dentro de nós. Então vejam, Jesus estava adormecido na popa do barco, com a cabeça numa almofada, bem tranquilo, esperando o despertar dos discípulos, que naquele momento nos representa, acordá-lo e trazê-lo para aquele evento, para aquele acontecimento. Ao sentir a dor da tempestade, é nesse momento que muitas vezes a gente se lembra de acordar o nosso Cristo interior, de acordar o nosso amigo, nosso Mestre Jesus, e pedir ajuda a Ele.
Mas aí, muitas vezes, a gente só lembra de fazer isso quando todas as possibilidades materiais de resolver aquela situação já ficaram esgotadas. E a reversão daquela situação, daquele momento, já fica bem difícil. E aí a gente entra em desespero. E é muitas vezes nesse quadro de desespero que a gente se recorda do Cristo, que sempre esteve ali, adormecido dentro de nós, e que generosamente esperava o momento do nosso despertar de consciência, de nós finalmente entendermos, compreendermos que Ele sempre esteve ali, esperando por nós. Algumas outras reflexões acerca dessa passagem é que o simbolismo de Jesus acalmando a tempestade nos faz pensar que naquele momento ele realiza o improvável, né? O que ninguém esperava que ele fizesse. O que não seria humano. O que não seria possível em uma perspectiva materialista. Então, daí a gente já pode pensar que Jesus pode tudo que a gente é capaz de imaginar e muito mais. Ele faz, ele realiza o impossível, aquilo que nós humanos não conseguimos realizar. Então, ele silencia a tempestade que acontece dentro de nós. Ele acalma o cenário caótico daquela situação de tempestade, daquela situação em que a morte parece uma consequência inevitável naquele momento, né? E uma outra reflexão que a gente pode fazer também, que é interessante a gente pensar, ele convoca os discípulos a refletirem sobre a sua fé naquela situação. Cadê a confiança? Né? Vocês não confiam? Porque fé não é acreditar. Fé é confiar. Confiar é entregar-se, é não duvidar. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Todos os discípulos, eles têm uma personalidade muito peculiar, mas cada um em sua individualidade, em suas humanidades, eles nos representam. Então, daí a gente pode entender que quando a gente decide seguir Jesus, quando a gente decide ter o Mestre como nosso guia e modelo, a gente precisa se colocar na condição de um discípulo, estar atento ao que ele nos diz. Tentar desenvolver uma relação de proximidade, de intimidade com Cristo. Tê-lo como nosso melhor amigo. Conversar com Ele. Pedir conselho. Abrir o nosso entendimento, expandir a nossa consciência para o que há de divino em nós. Isso faz com que as boas intuições nos alcance, nos toque. E a gente tem diversos recursos que podem nos ajudar a fazer isso, a desenvolver isso em nós. Né? Então percebam que esse processo de evangelização de si mesmo
é muito particular, é muito individual. E um outro ponto também que eu fiquei refletindo quando Jesus ele faz esse comentário aos discípulos, cadê a confiança, cadê a fé? Eu penso assim, a que pé está a minha fé em meio ao caos? Então, podemos pensar, como está a nossa fé em meio ao caos? Em que pé está a nossa fé em meio ao caos? Temos que lembrar que na ordem divina, na ordem do nosso Pai maior, do nosso Deus, tudo é amor, até mesmo a dor. A dor, ela nos ensina, se estivermos com um olhar atento e a fé inabalada. Porque se a gente não tiver com fé, se a gente não nos fortalecermos através da prece, através do aconselhamento espiritual, a gente vai ficar só com o caos que é promovido pelos homens, através das mídias, através dos jornais. E a visão que a gente vai ter de futuro, de mundo, vai ser muito ruim. E isso vai abalar a nossa fé, vai abalar a nossa confiança. Mas a gente precisa lembrar que Jesus está no governo, Ele é o responsável por esse planeta que a gente está vivendo. Ele está na polpa do nosso barco. Ele está conosco na nossa vida. Pensemos que o não de Deus, ele pode nos causar muita dor, mas ele vai ser sempre uma bênção. O não de Deus é sempre uma bênção. É na dor que podemos refletir em que pé está o nosso relacionamento com Deus, em que pé estamos no nosso processo de autoevangelização, de autoconhecimento. Tem um exemplo bacana, que é o exemplo do avião. Quando a gente pega um avião de um lugar para outro, eu acredito que pouca gente, né? São poucas pessoas que têm noção de como se pilota um avião, não é? E a gente se permite. Vou viajar para a Oceania. Vou ficar 13 horas num voo direto, voando em cima de um oceano, enfim, só tem mar embaixo. E aquele negócio em cima lá, que a gente sabe que não vai cair. A gente não sabe como, mas a gente sabe que não cai. Ninguém aqui fez curso de piloto, né? Então, em nenhum momento a gente questiona a capacidade do piloto do avião lá, da equipe dele, de levar aquele avião de um ponto a outro. Por que a gente não questiona? Porque a gente confia. A gente aceita. Então, percebe? E assim tem que ser a nossa fé. Essa fé de entregar-se sem muitos porquês. Simplesmente porque Jesus é o grande governador desse orbe. Tem uma outra passagem no Evangelho que também nos leva a refletir sobre isso. É no Evangelho de Mateus. Jesus disse assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Veja, o que é que a gente pode refletir?
sobre essa passagem. Se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Dependendo da nossa perspectiva, dependendo do nosso ponto de vista, aquilo que num primeiro momento pode me parecer uma desgraça, na verdade pode ser uma grande graça. Quando a gente para pensar numa perspectiva espiritual da nossa existência, a gente pode sentir que, se nós somos espírito e estamos aqui de passagem numa experiência corporal, que a gente não sabe o dia que a gente vai, a gente pode pensar que a maneira como a gente enxerga os acontecimentos na nossa vida, ela pode definir como será a nossa existência aqui na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma outra passagem também, tem um capítulo, na verdade, que fala sobre o ponto de vista. E nos diz assim: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que se suporta com paciência. Então, novamente, um convite para despertarmos o nosso olhar espiritual, a nossa perspectiva espiritual do que nos acontece. Então, de que é que eu tenho me alimentado? Eu tenho alimentado a minha fé através da prece? Ou eu tenho passado o dia assistindo os noticiários da TV? Quais os pensamentos eu tenho cultivado na minha mente? As catástrofes que o mundo divulga têm tirado meu sono? Como eu tenho enxergado as minhas próprias tempestades, as minhas dores, as minhas inquietações, as minhas questões? Eu estou me coloco na posição de vítima. A posição de vítima é muito confortável. A posição de vítima é aquela pessoa que fica sentada numa cadeira daquelas bem gostosa, bem confortável, aquelas cadeiras do papai, apontando todos os problemas e todos os defeitos de todo mundo, sem a capacidade de olhar para si mesma. Essa pessoa, ela é cega. Ela é cega. Ela não consegue enxergar o que há de mais importante e o que há de essencial no propósito, na providência divina que colocou ela aqui nesse lugar. Ela simplesmente se absteve da condição de aprendiz. A gente precisa pensar no que é que nos cabe fazer para o nosso auto-melhoramento. Reconhecer-se pequeno em meio à lei maior, em meio à lei divina. Promover o nosso autodescobrimento. Nas bem-aventuranças, a primeira delas, Jesus nos convida a sermos humildes, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, né? Essa humildade, ela precisa ser estabelecida em nós. Para quê? Para que a gente consiga se desprender da ilusão que a gente tem sobre nós mesmos,
da personagem que a gente acredita que a gente é. A gente precisa se desprender dessa ilusão que a gente criou sobre nós para se desconstruir, para se despir, para que a gente se torne terreno fértil, para que a semente do Evangelho, para que a semente da construção de algo maior, ela consiga brotar em nós. E para isso é necessário coragem, pé no chão e se apequenar mesmo, se humilhar mesmo diante de Deus, diante do nosso Pai maior. Não querer ter razão, né? Essa coisa de querer ter razão o tempo todo é o ego falando. É o nosso personagem querendo se impor. Percebam que um ser arrogante, ele jamais admite que está errado. Porque ele está tão iludido sobre ele mesmo, ele está tão cego sobre ele mesmo, que ele não consegue, ele é incapaz de enxergar uma possibilidade de aprendizagem, de crescimento. Então ele não desenvolve. A arrogância, o orgulho não permite. Então é isso que a gente precisa combater em nós. Reconhecer em nós. Saber que temos, todos nós sabemos. Mas saber é uma coisa. Reconhecer é diferente. A partir do momento que você reconhece, você aceita. E a partir do momento que você aceita, você se dispõe a mudar. Você se dispõe a sair de uma margem para outra. Aceitar suas imperfeições, suas vulnerabilidades. Perceber que a arrogância, ela nos impede de crescer. Ela nos impede de evoluir. Nos isola, nos afasta das pessoas. E é essa condição de cegueira espiritual que a gente precisa evitar. Porque imagine uma pessoa que passa uma existência de, 70, 80 anos aqui e não desperta. Né? Os espíritos relatam que uma das coisas que mais causam sofrimento no momento de desencarne é que quando o espírito chega na erraticidade, ele percebe as oportunidades que ele perdeu de aprender, de evoluir. Né? Entregar-se a esse projeto divino que foi traçado para cada um de nós em sua individualidade, reconhecê-lo, estar em comunhão com ele, é isso que nos vai fazer sermos mais leves, sermos mais felizes, aceitarmos mais facilmente as contrariedades da vida. A gente não está aqui para ser mimado. Sabe aquela criança mimada? E tudo que quer o pai dá para a criança não chorar? Com Deus é diferente. Deus, ele quer o nosso melhor. Ele quer nos educar. E para que a gente consiga ser educado, muitas vezes é na base da dor mesmo. Porque aí a gente para, a gente reflete, a gente silencia, a gente chora, às vezes a gente esperneia também, nossa criança interior.
Nós somos crianças espirituais ainda. Por isso que é tão difícil para a gente, às vezes, manter uma conexão por maior tempo com a inteligência divina que existe dentro de cada um de nós. Jesus disse também, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por quê? Ele não disse que iria fazer passar as nossas aflições. Ele disse que seriam consolados. Porque quando a gente se disponibiliza a buscar Jesus, a trazer Jesus para as nossas vidas, a despertar Jesus no nosso barco, ele está ali para nos dizer que aquela tempestade é passageira, para nos dizer que aquela tormenta, que aquela aflição, ela vai nos trazer uma lição, uma aprendizagem. E tudo isso depende só do seu ponto de vista, de como você vai sentir os ensinamentos do Cristo chegando, tocando o seu coração. Para finalizar, eu vou compartilhar aqui com vocês uma prece que é muito linda. E eu sempre gosto de refletir e meditar nela, quando a minha fé está mais ou menos assim, sabe? Como todos nós, né? A nossa fé, ela oscila bastante. E é natural, nós somos humanos, então, nesses altos e baixos da vida, a gente muitas vezes se questiona, muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada, né? Só que a gente, como espírita, a gente sabe que a gente tem consciência bem, assim, específica dessa existência atual, porque graças a Deus a gente não lembra o que a gente fez em outrora. Isso é a misericórdia divina, né? Ainda bem que a gente não lembra. Então, agradecer todos os dias que Deus nos dá de presente. Estar presente. Viver o hoje, viver o agora. Sentir as oportunidades que Deus coloca na nossa vida para nos melhorarmos. Não deixar passar as oportunidades de servirmos. O nosso grupo lembrou muito bem da campanha promovida, né, do amigo doador. Eu acho que é uma caridade que, assim, não precisa de nada. Só da força de vontade. De você, óbvio, tem os requisitos que você precisa, enfim, isso aí acho que todo mundo sabe, né? Claro que não é todo mundo que pode doar, mas aquelas pessoas que podem doar, elas só precisam fazer um movimento. É um movimento só. E esse pequeno movimento, ele salva vidas. Existem pessoas com cirurgias marcadas, esperando a caridade de alguém ir lá e doar uma bolsinha de sangue. É vida correndo nas nossas veias. Estou dando esse exemplo, mas existem outras tantas formas de você acordar o seu Cristo interior, acordar o seu divino, o seu potencial de luz, fazer brilhar a vossa luz, como disse o nosso amado Jesus. Voltando à prece que eu trouxe para compartilhar com vocês, eu queria que todo mundo prestasse atenção em cada frase, em cada palavra. É uma prece ditada pelo Espírito Meimei,
psicografada pelo nosso querido Chico. A prece é: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e seguir e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração